Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 7, a sutileza da relativização da Bíblia. Nossa lição está dividida em 4 pontos principais, que são a Bíblia e o espírito desta era, a Bíblia e o politicamente correto, a Bíblia e o outro evangelho, e o quarto, a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Nosso texto áureo se encontra em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, que diz: toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. A nossa verdade prática, ela diz que a Bíblia é a inspirada, inerrante e infalível palavra de Deus. Por isso não podemos relativizá-la. A palavra-chave dessa nossa lição é relativização. A palavra relativização vai ser tratada em um dos pontos específicos, a gente já explica ela também. O primeiro tópico, a Bíblia e o espírito desta era. Primeiro subtópico, a desconstrução. Então a palavra desconstrução, ela significa desfazer a construção. Então quando você está, o pedreiro está fazendo a sua obra, ele está colocando um tijolo acima do outro, um tijolo acima do outro, ele está construindo. A desconstrução significa fazer o quê? Fazer exatamente o inverso, e tirando um por um. Ou seja, é diferente de destruição, porque destruição você vem e quebra tudo, bate a marreta com tudo lá e acaba com tudo. A desconstrução é aos poucos, da mesma forma que a construção é aos poucos, a desconstrução é o processo inverso, ou seja, ela é o antônimo de construir. Construir, desconstruir. Eu coloco o tijolo, eu estou construindo, eu tiro o tijolo, eu estou desconstruindo. Ou seja, também o dicionário diz que é causar dano em algo intocável. Mas como assim? Porque, por exemplo, boa imagem é alguma coisa que você não pode colocar a mão, não é palpável. Mas sim, você consegue desconstruir a imagem das pessoas também. É possível fazer isso. Isso é o que o dicionário diz e realmente é realidade. Também conhecido como a era do vazio, pós-verdade, fim das certezas e cultura líquida. Olha só o que significa desconstrução. Então esse modelo atual cultural, ele se contrapõe ao evangelho procurando desconstruir não apenas a herança cultural, ou seja, nós temos uma herança cultural. Ou seja, tudo foi construído, foi chegando até onde chegou. O que acontece? Eles vêm fazendo realmente, vêm fazendo o processo inverso, vão desconstruindo toda essa nossa cultura que foi criada através do século. Na verdade, que foi trazida pela Bíblia, foi repassada de pai para filho e também de pessoa para pessoa foi passada essa cultura. Aí vem a contracultura para fazer essa desconstrução. Então o conjunto de valores, ou seja, ela vem desconstruir não apenas a nossa herança cultural, mas também desconstruir nossos valores éticos, nossos valores morais e nossos valores espirituais. Eles vêm destruir, ou seja, desconstruir tudo, porque a palavra destruir não é de uma vez, né? Não, eles vêm com sutileza. Por isso que o título da lição é sutileza. Romanos 12:2 vai dizer assim: e não sede conformados, ou seja, não sejam conformados, não tomem a forma deste mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que assim podeis experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ou seja, nós não podemos tomar a forma desse mundo, agir de igual forma, da mesma forma que eles agem, fazer aquilo que eles fazem. Não, de maneira nenhuma. Ou seja, o que Paulo diz aqui em Romanos? Mas sede transformados, como água no vinho, sejam transformados, renovem o vosso entendimento, aí sim vocês vão experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então é necessário que isso aconteça. Então é uma forma de pensar e de agir. A consequência disso tudo, é uma nova forma de pensar e de agir. A consequência disso tudo é a relativização das Escrituras. Por causa disso, a Escritura é relativizada. Tudo é relativo, nada é absoluto, é o que eles dizem. Isaías 5:20 diz assim: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e das luz trevas, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ele diz ai, a palavra ai no original hebraico, ela significa destruição total. Então, ai dos que chamam mal bem, tá fazendo coisa mal, mas está falando que é bem, ou tá fazendo coisa mal e está dizendo que é para o bem. Isso é ai, ou seja, destruição total vai acontecer. Agora sim, o ponto específico, segundo subtópico, o relativismo. Então a palavra relativismo, ela significa que não existe uma verdade absoluta, que tudo depende do ponto de vista. Então, se eu estou vendo essa revista aqui, daqui para lá, você está vendo essa revista de lá para cá, uma outra pessoa vê a revista da esquerda para a direita e o outro vê da direita para a esquerda, então ele está vendo pontos de vista diferentes. Isso é o relativismo. Vamos relativizar. Por exemplo, se eu estou vendo um 6 aqui, quem estiver do outro
outro lado vai ver um 9. Então, tudo depende do ponto de vista, é o que eles dizem, ou seja, não existe uma verdade absoluta. Então, a Bíblia, o que a Bíblia significa para eles? A Bíblia é apenas mais um ponto de vista dentre vários outros pontos. Então, nós temos os pontos de vista, de cima para baixo, de baixo para cima, de um lado para o outro, de frente para trás, de trás para frente, e a Bíblia é simplesmente mais um ponto de vista entre tantos outros. Mas Hebreus 13:8 vai dizer assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E isso é uma verdade absoluta, isso ninguém pode negar. Ah, mas é só um ponto de vista. Ah, é um ponto de vista? Não, Jesus é o mesmo ontem, Jesus é o mesmo hoje, e Jesus é o mesmo eternamente. Ele vai continuar sendo sempre o mesmo. Um resumo desse tópico diz assim: o espírito desta era contribui para a desconstrução e relativização da Bíblia, que é a palavra de Deus. Segundo tópico, a Bíblia e o politicamente correto. Primeiro subtópico, a criação de uma narrativa. Narrativa significa exposição de um acontecimento. Eu falar alguma coisa que eu presenciei, que eu vi, e eu começar a narrar, eu começar a dizer, explicar o que é isso. O Salmo 11, verso 3 diz assim: se forem destruídos os fundamentos, as bases, os alicerces, que poderá fazer o justo? Então pensa bem, nós temos uma base, a nossa base é a Bíblia Sagrada, tudo foi construído em cima dela, ou seja, Jesus é a nossa base, tudo foi construído acima dele, todo o cristianismo foi construído acima de Cristo, né? Porque Cristo é a nossa base, Cristo é a nossa rocha, Cristo é a pedra fundamental, Cristo é o nosso alicerce, então tudo proveio dele. Na verdade ele criou todas as coisas, depois veio morrer pelo próprio ser humano que ele criou, porque para poder salvar, para poder voltar, para que o ser humano pudesse ser ligado novamente a Deus, porque ele foi desligado lá no Éden quando Adão pecou. Então toda religião é uma forma do homem se voltar a Deus, mas o cristianismo é uma forma que Deus colocou de o homem realmente se voltar a ele. O homem tenta criar religiões para poder se voltar a Deus. Ele sabe que ele está longe de Deus, ele sabe que ele é pecador, todo homem sabe disso, todos nós sabemos disso, mas ele cria meios para poder se chegar a Deus. Mas Deus criou um único meio para que o homem retornasse a ele, que foi enviando seu filho. Essa é a verdadeira religião, é Jesus Cristo, ele que veio, ele é o único que pode ligar o homem novamente a Deus, ele é o único, não existe outro jeito. Agora, isso aqui é um alerta para nós, isso não é algo aleatório, não é alguma coisa impensada, não, tudo tem um propósito por trás. Então eles estão construindo uma narrativa a fim de desconstruir os valores cristãos e substituí-los, trocá-los por outros, ou seja, quais valores? Os valores que eles pensam, que eles acham que está correto. Aí surge aquele discurso do politicamente correto, que é uma nova moralidade, uma nova ética, uma nova forma de dizer o que é certo e o que é errado. A Bíblia diz o que é certo e a Bíblia diz o que é errado. Então, pelo conhecimento da lei, nós sabemos que estamos errados. O que está errado e o que está certo, na verdade. Então, nós conhecemos a lei e sabemos pela lei o que está certo e o que está errado. O que combate contra a nossa vida e o que é a favor da nossa vida. Aí nós temos que corrigir a lei de acordo com a nossa vida? Não, nós temos que corrigir a nossa vida de acordo com a lei. É isso que nós precisamos fazer. Então, assim está correto se fazer aborto, proibir a leitura da Bíblia em lugar público. Na verdade, estão querendo proibir a Bíblia em tudo quanto é lugar. Eles estão, não tem espaço para a Bíblia. Para eles não existe. Para que a Bíblia? Mais uma opinião antiga, um livro muito antigo, uma opinião atrasada, fora dos nossos tempos atuais. Para que Bíblia? Não é isso? É assim que eles dizem. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, diz assim, capítulo 3, versículos 12 a 14. E também todos os que piedosamente, querem viver em Cristo Jesus, padecerão perseguições. Então, com toda certeza, quer viver como um cristão de verdade, temente a Deus, fiel a Deus, vai padecer perseguição. Não tem jeito, é a Bíblia que diz. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, ou seja, a tendência é descendo mais, enganando que sendo enganado, e assim vai vivendo, vão enganando e vão sendo enganados. É o que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz, eu creio piamente nisso. Versículo 14. Você, porém, permanece naquilo que aprendeste. Você aprendeu a seguir a Bíblia, a seguir o que é o correto, a servir a Jesus, a ser filho de Deus? Então continue naquilo que você aprendeu e de que foste inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Segundo subtópico, a criminalização da opinião. Opa, tem opinião que é crime? Tem. Infelizmente, hoje, principalmente a nossa, né? A nossa opinião é crime, ou ela é criminalizada. Então, todo pensamento diferente da narrativa do politicamente correto. Mas peraí, Valdeci, o que é politicamente correto? Politicamente correto pensa bem dentro da igreja. Não vou nem falar fora, vou falar dentro da igreja. A pessoa está lá com a família, todos os cultos ela está lá frequentando, ela aparece sempre nos horários, nunca atrasa, está sempre todo mundo bonitinho, tudo certinho.
Porém, essa pessoa é uma que trata mal os irmãos, as irmãs, faz com que as pessoas até sumam da igreja, não apareçam mais por causa de algumas palavras que ela diz, por causa de algumas atitudes que ela toma. Porém, para todo mundo que está vendo ali, quem não participou dessas conversas, desses assuntos, dessas atitudes, não, olha que família maravilhosa, aquela família é modelo, aquela família é exemplo. Pensa bem, isso aí é politicamente correto. Agora, e por trás? De repente a família está em pé de guerra, não se dá bem dentro de casa, nem marido e mulher nem dormem junto mais. E aí? Mas politicamente correto, aos olhos de todo mundo está tudo certo. Então isso é politicamente correto. Então todo pensamento diferente dessa narrativa está sujeito à censura e aí também é criminalizado. Como é que nós chamamos isso? Ditadura da opinião. É isso mesmo. Então não tem espaço para cristãos conservadores. Cristão conservador? Não, isso aqui não serve para nós. Está fora do nosso contexto. Mateus 10, 22 diz: e odiados de todos sereis por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meu irmão, está difícil a luta? Está difícil a prova? A Bíblia está dizendo, nós seremos odiados pelo nome de Cristo. Qual que é a tendência? A tendência é melhorar? Porque a gente vai orar? Não, a tendência é piorar. É o que a Bíblia diz, a tendência é essa. A tendência é ir de mal a pior. Essa é a tendência. Mas se nós permanecermos até o fim da nossa vida, ou até o arrebatamento da igreja, se nós permanecermos fiéis até o fim, aí sim nós vamos ser salvos, vamos ser livres disso aqui, e isso aqui nunca mais vai existir para nós. Então, no mundo nós vemos sites cristãos conservadores sendo censurados, sendo criticados, sendo banidos, e também pessoas cristãos conservadores, né, vão sendo mortos ao redor do mundo. Não chegou aqui no Brasil ainda? Está meio de leve ainda, está meio tranquilo ainda. Então por isso que nós não levamos aquele chacoalhão para poder acordar. Será que vai precisar de tudo isso para a gente acordar? Será que vai precisar chegar até aqui, pessoas morrerem do nosso lado para que nós possamos acordar? Nós precisamos entender que a luta já está acirrada, a desconstrução já deve estar chegando lá no pé do alicerce. Muitos cristãos estão cedendo a essa nova cultura, a esse novo modo de viver, porque realmente a Bíblia está atrasada, não é, irmão? A Bíblia foi escrita há mais de 2000 anos atrás, não é isso? Então está muito atrasado. Não, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra não envelhece. A palavra de antes, ela serve para a atualidade e vai servir para todo o futuro, para todas as eras que ainda hão de vir, se Jesus não voltar para arrebatar a sua igreja. O resumo desse tópico diz assim: há uma formação de narrativa a respeito da Bíblia para criminalizar a opinião, ancorada nos antigos fatos da nossa fé. Está escrito postulados aqui, mas eu já coloquei fatos aqui para a gente entender. Ou seja, a nossa fé é fato. Então todos os fatos, o que eles estão fazendo? Eles estão criando narrativas para poder desconstruir os fatos. Puxa vida, meu irmão, pelo amor de Deus, a Bíblia é a verdade, é a pura realidade, e nós estamos relativizando. Não, a palavra de Deus não, é só uma forma de pensar, é só um jeito. Vamos acordar. Eles estão acordados, nós estamos dormindo ainda, precisamos acordar. Terceiro tópico, a Bíblia e o outro evangelho. Primeiro subtópico, uma nova metodologia. Então vamos lá, dentro dessa cultura surge a necessidade de ressignificar a Bíblia, ou seja, dar um novo significado para a Bíblia. É a cultura nova, está querendo ressignificar, está querendo reescrever a Bíblia, está querendo mudar padrões, mudar bases que nós temos desde a antiguidade, que foi dada pelos apóstolos, pelos profetas, pelo próprio Jesus. Eles estão querendo dar um novo significado. Não é assim, você entendeu errado. Então a Bíblia, a palavra de Deus, precisa ser atualizada para que fale a mesma língua dentro dessa nova configuração cultural. Para que ela possa ser aceita, ela tem que ter um novo significado. Então, não importa, não interessa o que o autor do texto bíblico está dizendo, não interessa isso, mas o que o leitor atual acha, o meu pensamento é o que vale. Ou seja, eu estou lendo a Bíblia nesse momento, eu dou a minha interpretação pessoal. Ou seja, como é que é chamado isso? Hermenêutica centrada no leitor. Independente de quem seja o leitor, independente de como ele conhece fazer hermenêutica, fazer exegese, independente, ele vai olhar para o texto e falar: não, isso quer dizer isso, não é isso que está dizendo. Não, ele vai do jeito que ele interpretar, é o que vale. A interpretação é do jeito que ele interpreta, é do jeito que ele lê. Então, assim surge o quê? Um outro evangelho. Aí, Gênesis 11:9 diz assim: por isso se chamou seu nome Babel. O que é Babel? Babel significa confusão. Porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face de
toda a terra. Então, Babel significa confusão. É isso que eles estão querendo fazer. Estão querendo confundir, estão querendo modificar. Mas olha o que Paulo diz também, Gálatas 1:8. Mas, ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, irmão, um anjo do céu, um anjo de Deus, ele está falando, ainda que eu, Paulo, o apóstolo Paulo, ou mesmo um anjo que venha de Deus, um anjo que venha do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, seja maldito, seja anátema. Ou seja, mesmo que Paulo anunciasse outro evangelho, mesmo que um anjo do céu, mesmo que um anjo de Deus anunciasse um outro evangelho, não precisa nem ser um anjo do diabo, um anjo de Deus anunciasse outro evangelho, ele está dizendo aqui, seja maldito, seja anátema. Por quê? Porque não existe outro evangelho. O evangelho é boa nova de salvação. O evangelho é Jesus Cristo que morreu, sofreu por todos nós, deu sua vida e ressuscitou ao terceiro dia. Esse é o evangelho, esse é o único evangelho. Não tem outro evangelho. Qualquer evangelho diferente disso é de procedência maligna. Segundo subtópico, novas teologias. A palavra teologia é teos, que significa Deus, e logia, que significa estudo. Então, teologia significa estudo sobre Deus. Agora, como que eu vou criar uma nova teologia, um novo estudo sobre Deus? Será que eu vou estudar esse mesmo Deus ou será que eu vou estudar um novo Deus, um Deus diferente? Então, esse outro evangelho, ele também possui sua própria teologia. Peraí. Um evangelho, outro evangelho. Teologia, outra teologia. Então, peraí, alguma coisa está errada, não está? Então surge o evangelho social, evangelho da sociedade comum, da sociedade atual. João 6,26 diz assim, Jesus respondeu-lhes e disse, na verdade vos digo que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes o pão e vos saciastes. O que Jesus está dizendo aqui? Está dizendo que as pessoas estão buscando Ele pelos motivos errados. Estão buscando Jesus, mas estão buscando Ele pelo motivo errado. Então nós temos que buscar Jesus pelo motivo certo. Não é para que Ele nos dê casa, nos dê carro, nos alimente. Não é por causa de coisas materiais que nós temos que buscar Jesus. Temos que buscar Jesus pelo motivo correto. Temos que buscar Jesus para sermos fiéis a Ele, irmos morar com Ele, habitarmos no céu. Esse é o verdadeiro sentido, é espiritual e não material, não físico. Então essa teologia inclusiva, ela envolve o evangelho social, o evangelho ecumênico e o evangelho homoafetivo. O que é ecumenismo? O ecumenismo é uma mistura de religião. A pessoa está no meio da macumba, está no meio de tudo quanto é coisa lá e fala, não, o evangelho é inclusivo, essa aqui é uma teologia inclusiva. Então essa é a nova configuração teológica. Então qualquer pensamento que seja diferente, que destoe desse, ele é considerado como, olha o discurso deles, como fascista, como homofóbico e discurso de ódio. Ou seja, tudo que nós falamos é isso aqui, é considerado fascista, é considerado homofóbico e é um discurso de ódio. Então isso explica a censura pública que muitos cristãos estão sofrendo. Você tem percebido que canais de cristãos autênticos que pregam a verdade são cortados? São cortados do Facebook, são cortados do YouTube, são cortados das redes sociais de um modo geral. Vai sofrendo censura, vão sofrendo críticas e até chegar o momento de ser banido, ser cortado. O resumo desse tópico diz, o outro evangelho promove novas metodologias de leitura da Bíblia e, consequentemente, novas teologias e novos modismos, que a Bíblia diz que nós temos que rejeitar todo vento de doutrina que não seja a Bíblia Sagrada. Doutrina é a palavra de Deus, somente isso. Fora disso é procedência maligna. Quarto tópico diz que a Bíblia sempre atual, palavra de Deus. Ou seja, se Jesus é o mesmo ontem, hoje, atualmente, e Jesus é a palavra, porque João 1,1 diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ou seja, o que é verbo? O verbo é a palavra. Então Jesus é a palavra, e Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa palavra aqui é o próprio Jesus. Ela nunca envelhece, ela é um texto sempre atual. Ela foi, ela é e ela será. Sempre atual. 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 a 21. Olha o que nosso irmão Pedro escreveu. Porque não vos fizemos saber a virtude e a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo fábulas artificialmente compostas, mas nós mesmos vimos a sua majestade. Ou eles presenciaram, eles contemplaram, eles andaram com ele por 3 anos e meio. Versículo 17. Porquanto ele recebeu de Deus Pai honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho me comprazido, em quem tenho prazer. A própria voz de Deus. E Pedro presenciou isso daí, no Monte da Transfiguração. Pedro estava presente, agora ele está escrevendo. Ouviram aquela voz majestosa dizendo: esse é o meu filho amado, em quem tenho prazer. A ele
ouvis, dei créditos a ele, preste atenção no que ele fala, cumpra aquilo, obedeça aquilo que ele está dizendo. 18. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo, e temos muito firme, versículo 19, a palavra dos profetas, a palavra dos profetas, que é também a base, a qual bem fazeis estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Temos que guardar a palavra dos profetas, entender que elas são uma luz para o nosso caminho, uma luz para o nosso entendimento. Nosso entendimento está fechado, aí vem essa luz e abre o nosso entendimento. E isso aqui temos que guardar até quando? Até que o dia amanheça. E quando que o dia vai amanhecer? Quando nós acordarmos, quando nós ressuscitarmos para a nossa nova vida. Versículo 20. Sabendo primeiramente isso, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação. Espera aí. Acabamos de falar da hermenêutica, exegese de modo pessoal, que eu interpreto da maneira que eu quero, da forma que eu entendo é a maneira correta de ser. E Pedro está dizendo aqui, sabendo primeiramente isso, nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, ela tem a interpretação correta, ela tem a hermenêutica correta, ela tem a exegese correta a ser feita. Não é do jeito que eu quero, não é do jeito que eu entendo, mas tem um jeito. Que jeito que é? O jeito que ela foi escrita, na época que ela foi escrita, para quem ela foi escrita, por que ela foi escrita e qual que é o entendimento correto do negócio. É isso, é dessa forma que eu preciso interpretar a Bíblia Sagrada. 21. Porque a profecia nunca foi profetizada por vontade do homem. Profecia nunca foi produzida por vontade do homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo de Deus. Assim que foi escrita a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Quer você creia, quer não. Assim que Deus fez e assim que Deus deixou escrito para que nós saibamos como que foi. Então Deus ele se revelou através das páginas da Bíblia Sagrada. Cada página da Bíblia você consegue visualizar Deus. Se você for um homem de fé, se você for um cristão autêntico. Do contrário, não, isso aqui não quer dizer nada. Não, isso aqui para mim não serve. Não, isso aqui é só mais uma opinião. Não, isso aqui precisa ser atualizado. Aí é um problema. Mas 2 Timóteo 3,16 e 17 vai dizer assim: toda a Escritura. Quando Paulo escreveu não tinha Novo Testamento. O que ele quis dizer com Escritura? Ele quis dizer do Antigo, não é isso? Aí o Novo, como ela está escrito no Novo, então ela vale para tudo, porque ele diz toda Escritura, toda a palavra de Deus é divinamente inspirada, ou seja, foi inspirada por Deus. E proveitosa, ela é de proveito, para quê? Para ensinar, para redarguir, para corrigir e para instruir em justiça. Não é para instruir de modo errado, não é para instruir de modo correto. Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruída para toda boa obra. É isso que nós precisamos aprender a boa obra. Então qualquer tentativa de ressignificar ou dar um novo significado para a Bíblia, ou de atualizar a Bíblia, fazendo com que ela se ajuste à cultura contemporânea, à cultura atual, deve ser rejeitada e vista como heresia. A Bíblia não pode nunca ser ajustada à mentalidade de uma cultura caída, portanto afastada de Deus. Então essa cultura que é afastada de Deus e quer dar um novo significado para a Bíblia, quer atualizar a Bíblia, essa cultura nós devemos rejeitá-la. Isaías 59, versículo de 1 a 4. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado o seu ouvido para que não possa ouvir. Ou seja, você clamar, ele vai te ouvir. Você clamar, ele vai te socorrer, ele vai estender a mão para você. Mas o que? Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados fazem separação entre vós e vós. Vamos colocar assim, porque Deus está em cima e nós estamos embaixo, né? Nossos pecados fazem separação. Cada vez que nós pecamos, os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Espera aí, o ouvido de Deus não está agravado, a mão de Deus não está encolhida, mas ele está dizendo que são os pecados que fazem essa separação e colocam um véu. Para quê? Para que ele não nos ouça. Ele não vai ouvir você? Ele vai ouvir, mas ele não vai atender. 3. Porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade, e os vossos lábios falam falsamente. Vossa língua pronuncia perversidade. Versículo 4. Ninguém há que clame pela justiça. Não tem ninguém que clame pela justiça. Nós que devemos clamar pela justiça estamos calados enquanto eles estão fazendo um forféu por aí. Nós estamos aqui com a nossa boca fechada. Não há ninguém que clame pela justiça e ninguém que compareça em juízo pela verdade. Comparecer em juízo pela mentira vão muitos, mas pela verdade não tem. É o que Isaías está dizendo aqui. Confiam na vaidade e falam mentiras. Concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Onde é que nós vamos parar desse jeito? Então aqueles que levantam essa bandeira apóstata, lembra o que é apóstata? A pessoa que se afasta e vira contra. Então levanta essa bandeira. O
que isso quer dizer? Ele está querendo dizer que a pessoa vem de dentro, a pessoa estava no nosso meio, saiu e se virou contra, né? Então essas pessoas devem ser vistas como falsos profetas. Elas se parecem com anjos de luz, mas na verdade pregam ensinos de demônios. Onde é que está isso, Aldecir? 1 Timóteo 4:1. Mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Pessoas aprendem com os demônios, pessoas aprendem com os espíritos maus, espíritos enganadores, a fazer o quê? A fazer exatamente isso, a desconstruir a base do Evangelho. Segundo subtópico, inspirada por Deus. Então a Bíblia, ela é a revelação de Deus, ela é a palavra de Deus. Então isso significa que ela tem origem em Deus e foi inspirada pelo próprio... mas ela foi escrita por homens. Sim, mas esses homens foram inspirados por Deus. 1 Timóteo 3,16. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo e recebido acima na glória. Então, ele deixa claro aqui, sem dúvida alguma, ou seja, isso não é relativo, isso é uma verdade absoluta. Grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, através de quem? Através de Jesus. Foi justificado no Espírito, foi visto pelos anjos, foi pregado aos gentios e continua sendo pregado aos gentios. Neste momento nós estamos pregando aos gentios, através disso que nós estamos fazendo, pregado aos gentios. Crido no mundo, ou seja, no mundo inteiro você vai achar pelo menos um cristão em cada nacionalidade, em cada país. Você vai achar pelo menos um cristão, porque ele foi crido no mundo, de fora a fora, e recebido em cima na glória. Então, nenhum livro pode se colocar ao pé de igualdade com a Bíblia Sagrada. Por quê? Bíblia Sagrada, outros livros. Mas esse livro ele fala verdades. Ele tem verdades, mas ele não é inspirado por Deus. Inspirado por Deus é só a Bíblia Sagrada. Então, nenhum livro pode colocar em pé de igualdade. A Bíblia é a Bíblia. Os outros livros são os outros livros. Então, a Bíblia possui inspiração divina. As outras literaturas não. O resumo desse tópico diz assim: a Bíblia é a palavra de Deus que foi revelada e inspirada por ele. O que passa disso é de procedência maligna. Qualquer tentativa de relativizar, de alterar, de dar novo significado é coisa ruim, é laço do diabo. Foge. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, seu lar, sua família, e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.